Bem-vindo ao episódio 30 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira simples e com vários exemplos práticos. Esse é o quarto episódio sobre desemprego. Na capa desse episódio, uma foto das sempre comuns manifestações de sindicalistas profissionais exigindo mais intervenção do governo no mercado de trabalho para reajustes salariais acima da inflação e outras benesses, sem se preocupar se isso vai gerar um aumento do desemprego. Então, nesse episódio vamos abordar se é verdade a argumentação que quando o governo intervém na economia, fazendo uma expansão monetária, aumentando o crédito e aumentando a inflação, isso irá reduzir o desemprego. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixa aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nessa série de episódios sobre o desemprego, nós já conversamos sobre como é medido o índice de desemprego, qual é o conceito de desocupação, já falamos também sobre a produtividade do trabalho, tanto sobre a sua definição econômica, como a comparação da produtividade brasileira em relação a outros países. Nesse episódio, vamos abordar a possível relação entre o desemprego e a inflação. Como você já sabe também, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literaturas utilizadas para a confecção do episódio. De maneira resumida e de forma simples, tentaremos apresentar um tema que tem tomado tempo e muitos estudos dos economistas e dos bancos centrais dos países, que são as relações entre o desemprego e a inflação, no curto prazo e, mais importante, ao longo prazo. Vamos nessa! Esse debate começou mais intensamente quando o economista neozelandês Alban Phillips, em 1958, publicou um artigo no jornal britânico Econômica sobre um estudo empírico realizado com o título A Relação entre o Desemprego e a Taxa de Variação dos Salários no Reino Unido de 1861 a 1957. Nesse estudo, a princípio, Phillips tratava da relação entre o aumento de salários e o desemprego, mas as conclusões foram extrapoladas para a inflação e o desemprego. Estes resultados foram abraçados pelos economistas seguidores das teorias de Keynes, de intervenção do Estado na economia, felizes em poder argumentar que o governo poderia então controlar o nível de emprego com suas políticas. Essa mentalidade perdura até hoje, quando muitos economistas progressistas, os keynesianos e marxistas, apresentam essa suposta dicotomia, exigindo uma escolha entre menos desemprego ou menos inflação. Mas será que tal relação é realmente válida? Vamos dar uma olhada. Continuando a história, embora o estudo de Phillips se baseasse em dados do Reino Unido, 2 anos depois da sua publicação, em 1960, os economistas Paul Samuelson e Robert Slow publicaram um artigo na American Economic Review, intitulado Análise da Política Anti-Inflacionária, no qual mostravam uma correlação negativa semelhante
entre dados de inflação e desemprego nos Estados Unidos e denominaram o resultado de curva de Phillips, em homenagem ao economista neozelandês. A curva de Phillips se tornou, de certa maneira, o esteio da política monetária no mundo durante 2 décadas, pois esse trabalho de Samuelson e Slow apresentava a curva como se ela fosse um cardápio de escolhas politicamente exploráveis. Ou você tem inflação de preços alta e baixo desemprego, ou você tem inflação de preços baixa e alto desemprego. Ou você fica com uma escolha no meio entre as duas, entre esses dois extremos. De uma maneira simples, vamos, com a ajuda dos nossos gráficos de preço e quantidade, tentar apresentar como a curva de Phillips se relaciona com o modelo de demanda agregada e da oferta agregada no curto prazo. Então, temos a reta azul O de oferta agregada de curto prazo, ou seja, toda a oferta de produtos e serviços da economia. E temos a reta vermelha D1 de demanda agregada, isto é, toda a demanda por produtos e serviços da economia. E, no caso desse exemplo, mostra uma demanda baixa. A intersecção das duas retas determina o ponto A de equilíbrio de mercado, que define a quantidade, ou, no caso desse gráfico, o produto total da economia, o PIB, e nesse exemplo apresenta um PIB de 7.500, com um nível de desemprego da ordem de 7% da população economicamente ativa e um nível relativo de preços na ordem de 102. Então, no nosso gráfico da direita de taxa de inflação em percentual por ano versus taxa de desemprego em percentual, plotamos o nosso ponto A de equilíbrio de mercado para uma demanda baixa da economia. Então, no ponto A de equilíbrio, temos 2% de inflação e 7% de desemprego. Aí, o governo, através do Banco Central, resolve intervir na economia e faz uma expansão monetária através de emissão de moeda e expansão de crédito. Recomendo que assistam o episódio 23 bancos, o episódio 24 Sistema Financeiro e o episódio 25 Inflação, para uma melhor compreensão do que isso significa. Com a expansão monetária, o governo provoca, no curto prazo, o deslocamento da curva de demanda agregada da economia para a posição da reta laranja D2, de demanda alta, ou seja, provoca artificialmente um maior nível de consumo. Como no curto prazo não há condições para uma variação na oferta de produtos e serviços, devido às limitações da capacidade de produção, do fornecimento de matérias-primas ou de mão de obra capacitada, a reta azul O de oferta agregada permanece inalterada. A intersecção da nova reta amarela D2, demanda agregada alta, com a reta azul O de oferta agregada, determina o novo ponto B de equilíbrio de mercado, que no exemplo hipotético define a nova quantidade de equilíbrio ou o novo produto total da economia, o PIB de 8.000, que é maior do que o nível anterior, e com um menor nível de desemprego, da ordem de 4%, e o novo nível relativo de preços da ordem de 106. Note, a lógica no curto prazo, como a oferta se mantém igual e a demanda aumenta, ou seja, aumenta o consumo, é preciso lembrar que na economia são vários os fatores que afetam a produção de bens e serviços. E,
No curto prazo, só é possível variar a quantidade de mão de obra para poder aumentar a produção, porém, só até um determinado limite. E, pela lei da oferta e da demanda, veja episódio 3. Se aumenta a demanda sem aumento da oferta, os preços irão sofrer um aumento, ou seja, irá gerar inflação. Do mesmo modo, no nosso gráfico da direita, de taxa de inflação versus taxa de desemprego, vamos plotar o novo ponto de equilíbrio de mercado, o ponto B, para uma demanda alta de curto prazo na economia. Então, o ponto B de equilíbrio, nós teremos 6% de inflação e 4% de desemprego. Portanto, temos a nossa reta verde, que é a curva de Phillips, para o curto prazo, onde a economia no ponto inicial A, com inflação de 2% e desemprego de 7%, após uma intervenção do governo, através de uma expansão monetária, passa para o ponto B, reduz o desemprego para 4% e aumenta a inflação para 6%. Porém, a história continua e esse remédio milagroso não se mostra tão fantástico no longo prazo. Numa comparação exagerada, seria como tratar um câncer só com Novalgina ou qualquer outro analgésico. Continuando nossa história, em 1968, o economista Milton Friedman, em um artigo no American Economic Review, com o título de O papel da política monetária, o que ela pode e o que ela não pode fazer, ele demonstra que somente no curtíssimo prazo a curva de Phillips apresenta alguma relação. No mesmo ano, outro importante economista, Edmund Phelps, também publicou outro artigo negando a existência no longo prazo de um trade-off, isto é, de uma condição de escolha entre inflação e desemprego. Friedman e Phelps explicaram que isso era apenas um fenômeno de curto prazo, quando políticas monetárias expansionistas, juros artificialmente baixos e crédito farto geram uma inesperada inflação de preços. O emprego pode ser estimulado apenas se os salários aumentarem mais lentamente do que todos os outros preços da economia. Nesse caso, os custos relativos da mão de obra diminuem, enquanto as receitas das empresas ainda estão aumentando, e mais pessoas podem ser empregadas como consequência. Mas, no longo prazo, no entanto, à medida que as expectativas quanto à inflação futura vão se ajustando, fazendo com que os trabalhadores e sindicatos exijam reajustes salariais de acordo com as taxas de inflação, o efeito positivo da inflação sobre o desemprego deixa de existir. A verdade é que Friedman e Phelps, longe de terem feito uma grande descoberta, simplesmente ressuscitaram uma visão que havia predominado no debate econômico durante um longo período. A ideia de que o desemprego é um fenômeno que, em última instância, depende de fatores econômicos reais, como o ambiente político e institucional, especialmente em relação ao mercado de trabalho. Eles, Phelps e Friedman, formularam o conceito do NAIRU, ou Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, ou taxa natural de desemprego, que é um valor teórico. De modo simples, a hipótese é que no longo prazo, cada economia é limitada pelos fatores de produção,
capital, produtividade, etc., tendo uma taxa natural de produção, que determina uma taxa natural de desemprego. Podemos observar o conceito da taxa natural no longo prazo, apresentada por Friedman Phelps, no gráfico à esquerda de oferta e demanda agregada, e sua relação com o gráfico da direita de inflação versus desemprego. Então, a curva azul de oferta agregada de longo prazo é uma reta perpendicular ao eixo da quantidade, ou seja, o produto total de determinada economia é limitada por fatores econômicos reais, situação institucional do país, segurança jurídica, disponibilidade de poupança interna, ambiente amigável ao capital externo e aos negócios, qualificação de mão de obra, etc., a um valor de uma taxa natural de produção. Isso determina no gráfico da direita a taxa natural de desemprego dessa economia, que é a reta verde perpendicular ao eixo da taxa de desemprego. Então, quando o governo faz uma expansão monetária e a reta vermelha D1 de demanda agregada baixa se desloca para a posição da reta laranja D2 de demanda agregada alta, e o ponto de equilíbrio de mercado de longo prazo se desloca do ponto A para o ponto B, como podemos verificar no gráfico da direita, esse deslocamento no longo prazo não reduz a taxa de desemprego, somente acaba gerando um aumento de inflação. E como você, que assistiu ao episódio 25 sobre inflação, compreendeu que a inflação destrói o poder de compra da sociedade e é o mais abusivo imposto sobre as pessoas pobres, portanto, causando o maior dano ao bem-estar de uma sociedade. Porém, as visões teóricas sobre a curva de Phillips, que viam o mundo pelo lado da demanda, acabaram soterradas pela realidade dos acontecimentos. Na década de 70, ocorreu um violento choque de oferta com a crise do petróleo. E aí, a receita dos bancos centrais dos países fazerem política monetária anticíclica, utilizando a curva de Phillips como parâmetro, que traduzindo no popular é, em momento de recessão, o Banco Central faz expansão monetária, como emissão de moeda, baixar juros, reduzir reservas bancárias, para aquecer a economia, isto é, aumentar o produto, reduzir o desemprego através de gerar inflação, não dava mais certo. A economia americana entrou em estagflação, que é a combinação de recessão econômica, redução do PIB com um aumento de inflação. Como podemos observar no gráfico do slide, fica claro entre 1970 e 1980, a economia americana apresenta a curva verde de taxa de desemprego crescendo ao mesmo tempo que a curva rosa, taxa de inflação, também está crescendo. Então, cresce desemprego e cresce inflação ao mesmo tempo. Portanto, na contramão do postulado da curva de Phillips, que dizia que o desemprego cai quando a inflação aumenta. Nesse mesmo gráfico, podemos também notar que no período entre os anos de 1995 e 2000, as curvas de desemprego e de inflação descem juntas, baixa a inflação e baixa o desemprego, e novamente negando a curva de Phillips. Agora, vamos observar no gráfico do slide
as taxas de inflação e de desemprego anuais entre 1995 e 2018 na economia brasileira. Podemos ver que de 2002 a 2009, tanto a curva azul de taxa de desemprego quanto a curva vermelha de taxa de inflação são decrescentes. Depois, vemos de 2013 a 2015 a inflação e o desemprego crescendo juntos. As duas situações negam o postulado de Phillips. Então, aqui no Brasil, onde o governo Dilma dobrou a aposta numa política louca, ela causou o colapso econômico do país e o país mergulhou na estagflação. A recessão econômica, com a redução de 10% do PIB em 3 anos, com um alto desemprego na ordem de 13% e uma inflação de 2 dígitos da ordem de 11%. Será que inflação estimula a geração de emprego? Vamos fazer um raciocínio básico e lógico. Vamos pensar como um empreendedor, aquele que vai investir o dinheiro dele e assumir riscos para desenvolver negócios. Planejar para o longo prazo, tendo em mente uma inflação futura de 3% ao ano, é totalmente diferente de planejar tendo em mente uma inflação futura de 10% ao ano. Os tipos de investimentos que são lucrativos em cada um desses cenários são totalmente distintos. Se você prevê uma inflação continuamente alta no futuro, então você irá se concentrar em projetos de curto prazo, projetos que visam ao futuro mais imediato. Você não irá fabricar máquinas e equipamentos, não irá ampliar suas instalações industriais. Você irá se dedicar a fabricar coisas simples, tipo doces, que dão retorno mais imediato. Com a inflação alta, fazer investimentos de longo prazo torna-se extremamente arriscado. No mais, nesse cenário, a maior preocupação de investidores e empreendedores passa a ser a de se proteger da perda do poder de compra da moeda. Torna-se mais sensato dedicar mais tempo especulando no mercado financeiro e comprando títulos do governo indexados pela inflação. Consequentemente, os investimentos caem e, com os investimentos em queda, o desemprego sobe. Inflação de preços em alta, portanto, inibe investimentos produtivos e, com isso, afeta o crescimento econômico e, consequentemente, o emprego. Mas é fácil de entender quando colocamos essa situação no dia a dia das pessoas. Pergunto, se você percebe que a inflação está aumentando e o seu custo no ano que vem vai ser maior, então você vai decidir que vai trocar o carro ou vai contratar uma empregada doméstica? Deixo para você responder. Resumindo, de modo racional, a inflação causa desarranjos na economia, pois a inflação reduz a previsibilidade da economia. A inflação aumenta o nível de incerteza e a inflação causa a redução dos investimentos. Então, a relação entre essas duas variáveis, inflação de preços e aumento do desemprego no longo prazo, não é nem direta e nem necessária, mas historicamente casual. Portanto, não se trata de um postulado a priori da teoria econômica. Mas então, como explicar a relação do desemprego
com a inflação. Para isso, é necessário recorrermos não a uma teoria econômica, mas a uma teoria política. Mais especificamente, a uma teoria sobre como as instituições políticas reagem a um aumento do desemprego. Seguindo o diagrama do slide, temos que o governo gasta muito e gasta mal e gera déficits fiscais, prejuízo, rombo fiscal. Aí, o governo, em vez de reduzir suas despesas, aplica uma política de expansão monetária, que a gente simplifica como a de imprimir mais moeda. Veja episódio 25 sobre inflação. O governo faz isso para tentar resolver o problema do rombo fiscal. Desculpe. Quando essa política econômica culmina em um aumento do desemprego, aumentando como consequência as disparidades sociais no país, os políticos se sentem compelidos de maneira populista a tentar remediar o estrago. Logo, as consequências de uma expansão monetária inflacionária, ou seja, o desemprego e a disparidade social, criam incentivos para novas intervenções políticas na economia. Desculpe. Para tentar remediar o problema do desemprego e as disparidades sociais criadas pela intervenção do próprio governo, os políticos intensificam os programas sociais estatais, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Isso aumenta o custo para o governo e aí os políticos aumentam os impostos para financiar os maiores gastos sociais do governo. Nada como ser caridoso com o dinheiro dos pagadores de impostos. Mas a coisa não para por aí. Os políticos gostam de posar de bonzinhos. E, adicionalmente, então eles, esses seres angelicais, aumentam as regulamentações no mercado de trabalho, como o aumento do salário mínimo e as restrições às demissões, com o discurso de proteger os empregos. Claro que essas medidas geram resultados danosos para o nível geral de emprego. Aumentar os custos e as obrigações dos empregadores em relação aos seus empregados diminuem os incentivos para se contratar mais pessoas. Isso é uma relação óbvia. Se ficou mais caro se contratar um funcionário, então uma menor quantidade de postos de trabalho será oferecida. É impossível criar mais empregos quando se adotam políticas que visam exatamente aumentar o custo para o empregador. Outra consequência, especialmente com o aumento do valor do seguro-desemprego, isso pode desestimular pessoas a procurarem algum emprego. Todas essas medidas, em conjunto, acabam por aumentar a desocupação e o desemprego. Pronto, mais desemprego, menos atividade econômica, menor arrecadação e maiores gastos do Estado. Aumento do rombo fiscal. E qual é a solução genial do governo? Adivinhou? O governo faz mais uma expansão monetária para resolver o problema. Parece piada, mas não é. Isso gera uma espiral intervencionista do Estado. O governo recorre a novas intervenções para tentar
remediar os efeitos negativos às intervenções anteriores, gerando um círculo vicioso. Essa é a tese defendida pelo economista Ludwig von Mises sobre esse tema, que, acrescentando-se a análise política à análise econômica, torna-se possível explicar o elo entre a inflação e o desemprego no longo prazo. Fantástica a charge do slide, né? Portanto, foi a intervenção inicial do governo, redução artificial dos juros, para estimular a expansão do crédito, o que causou a inflação de preços. E foram as novas intervenções do governo para remediar as consequências não previstas da expansão do crédito, o desemprego, o que tornou o mercado de trabalho menos flexível, levando ao desemprego institucional. Como corretamente sugeriu Milton Friedman, a relação entre inflação e desemprego é dependente das decisões políticas e cabe à política aboli-la. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui embaixo o seu like, os seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, que faz piada com a legislação trabalhista fascista da era Getúlio Vargas de 1930, baseada na Carta de Lavoro de Mussolini, nós vamos conversar sobre a intervenção do Estado no mercado de trabalho e as suas consequências reais. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.